Já falamos em alguns vídeos sobre a posição da Terra no Sistema Solar e a posição do Sistema Solar na Via Láctea. A Terra, por exemplo, é agora o terceiro planeta rochoso depois de Mercúrio e Vênus a partir do Sol, enquanto o Sistema Solar está localizado em um braço lateral da Via Láctea, uma galáxia espiral que deve seu nome à aparência leitosa e branca no céu estrelado da Terra, quando pode ser observada em noites especialmente claras e com pouca poluição luminosa no firmamento. A Via Láctea será o tema desta entrada. Mais precisamente, vamos nos dedicar à questão de onde exatamente a Via Láctea está localizada no universo observável. Quais galáxias são nossas galáxias vizinhas? Existem estruturas maiores do que galáxias às quais a nossa Via Láctea pertence? Em que posição no universo podemos localizar a galáxia? Antes de começarmos com o tema, gostaria de esclarecer alguns termos. Quando falamos da Via Láctea ou da galáxia com G maiúsculo, estamos nos referindo à nossa própria galáxia. Quando falamos de outras ilhas de estrelas, nós as chamamos por nomes ou simplesmente as chamamos de galáxias. Nossa galáxia tem um diâmetro de 100.000 a 120.000 anos-luz e uma espessura de cerca de 3.000 a 16.000 anos-luz. Com esses 16.000 anos-luz, especialmente o centro da Via Láctea, o bojo é mais espesso do que os braços laterais e os vários fluxos de estrelas que a Via Láctea absorveu durante sua existência de bilhões de anos. A Via Láctea é composta por 100 a 300 bilhões de estrelas, mas tem uma massa visível de 600 a 700 bilhões de massas solares. Essa massa visível é por isso chamada assim porque podemos observá-la. Estima-se que a massa total, incluindo a misteriosa matéria escura, seja de 1 a 4 trilhões de massas solares. A massa total é calculada a partir de todas as estrelas, incluindo seus planetas e cometas, todo o gás e todas as partículas de poeira, buracos negros e restos de novas e supernovas, e, como já mencionado, da enigmática matéria escura. Já falamos sobre a estrutura da Via Láctea e sua formação em outros vídeos, por isso deixei esses links para vocês na descrição. E não vamos mais falar sobre isso neste vídeo. Ao redor da Via Láctea existem pequenas galáxias anãs, entre elas a Grande e a Pequena Nuvem de Magalhães, que estão conectadas ao sistema da Via Láctea por uma ponte de gás hidrogênio com cerca de 300.000 anos-luz de comprimento, chamada de Corrente de Magalhães. A Via Láctea, devido à sua gravidade maior em comparação com as duas galáxias anãs, recebe o hidrogênio e provavelmente acabará absorvendo as nuvens de Magalhães em algum momento. Atualmente, a Via Láctea está absorvendo, em um ato de canibalismo galáctico, a galáxia anã de Cão Maior, que, com uma distância de 42.000 anos-luz do centro da Via Láctea e 25.000 anos-luz do Sistema Solar, é a galáxia anã mais próxima. A galáxia mais próxima é a anã de Sagitário, que também está sendo engolida pela nossa galáxia. A vizinhança imediata da Via Láctea consiste principalmente em galáxias anãs e correntes estelares que estão sendo absorvidas por ela. Foi assim que a nossa galáxia se formou. Ilhas de estrelas do tamanho da nossa galáxia só surgiram por meio de um constante e contínuo canibalismo, engolindo umas às outras. Junto com algumas outras galáxias, a Via Láctea faz parte do chamado Grupo Local. Andrômeda é possivelmente a galáxia mais massiva do grupo, enquanto a Via Láctea é a segunda mais massiva, embora ambas as galáxias possam ter massas bastante semelhantes. Eu já gravei um vídeo sobre isso, o link está na descrição abaixo. No geral, são considerados parte do Grupo Local os objetos em um raio de 5 a 7 milhões de anos-luz. Esse agrupamento se caracteriza pela ligação gravitacional entre seus membros. A pertença da Via Láctea a esse grupo, portanto, não é uma estrutura geométrica aleatória no universo. Os membros do grupo influenciam-se mutuamente por gravidade, formando um aglomerado elipsoidal. Pode-se supor que, em um futuro distante, os membros do grupo todos se fundirão em uma enorme galáxia elipsoidal desprovida de capacidade de formação estelar, que será várias vezes mais massiva do que atualmente são a Via Láctea e Andrômeda. O grupo local é composto por galáxias como a Nebulosa do Triângulo, que com 3 milhões de anos-luz de distância e uma massa total estimada entre 40 e 50 bilhões de massas solares, é provavelmente a terceira maior galáxia do grupo local.
IC10, por exemplo, é uma jovem galáxia satélite de Andrômeda e uma chamada galáxia Starburst, ou seja, uma ilha estelar que forma muitas estrelas jovens. Seguimos com as pequenas nuvens de Magalhães a centenas de milhares de anos-luz e a galáxia Sextans a 4,4 milhões de anos-luz. Todas essas ilhas estelares estão, como já mencionado, gravitacionalmente agrupadas, mas principalmente ligadas a uma das duas maiores galáxias, Andrômeda ou Via Láctea. Então, antes de darmos o próximo grande salto, vamos recapitular o que vimos até agora. Vivemos na Terra, o terceiro planeta do Sistema Solar. O Sistema Solar possui estrelas vizinhas, como Alpha Centauri. Todas essas estrelas estão na Via Láctea, nossa galáxia natal. A Via Láctea, por sua vez, faz parte de um grupo de galáxias que chamamos de grupo local. Esse grupo local inclui galáxias como as nuvens de Magalhães, Andrômeda, a galáxia do Triângulo e, claro, a nossa Via Láctea. E agora as estruturas ficam ainda maiores. Se vocês acham que o grupo local já é relativamente grande, com certeza estão certos. Mas o que vou apresentar para vocês agora vai deixar vocês de boca aberta. O grupo local em si faz parte de um aglomerado de galáxias muito maior, conhecido como superaglomerado de Virgem. Um superaglomerado como esse é, portanto, um agrupamento de grupos de galáxias ou aglomerados de galáxias ligados gravitacionalmente. Dentro desse superaglomerado de Virgem de galáxias, o grupo local faz fronteira com os grupos Maffei Escultor Machthausen-Dens, CVN, 1 e Machthausen-Dens-Drei. Aqui precisamos lembrar que todos esses grupos contêm muitas galáxias do tamanho da Via Láctea e de Andrômeda, e no total são significativamente maiores do que o nosso grupo local. O grupo local, que contém a Via Láctea, situa-se entre os aglomerados de galáxias de Fornax e de Virgem. O superaglomerado de Virgem contém cerca de 100 a 200 aglomerados de galáxias e possui uma extensão de 100 milhões de anos-luz. Seu centro gravitacional é o aglomerado de galáxias de Virgem, que é composto por cerca de 2.000 galáxias. O aglomerado de galáxias de Virgem integra o superaglomerado de Virgem. Quase todos os aglomerados de galáxias nessa imensa estrutura movem-se em direção ao aglomerado de galáxias de Virgem, no centro gravitacional do superaglomerado de Virgem. O grupo local, e isso é muito interessante, está se afastando do aglomerado de galáxias de Virgem Central a 1000 km por segundo. A Via Láctea e o grupo local estão se movendo em direção ao aglomerado de galáxias de Virgem devido à expansão do universo. Esse fenômeno é chamado de infall de Virgem e, se houver interesse da parte de vocês, pode ser explorado em um vídeo futuro. O superaglomerado de Virgem, com sua extensão de 100 milhões de anos-luz, faz parte de um grande superaglomerado de galáxias chamado Laniakea, que abrange cerca de 100 mil galáxias e possui uma extensão de 520 milhões de anos-luz. A descoberta de Laniakea, publicada em setembro de 2014 por uma equipe de pesquisadores da Universidade do Havaí, mostrou que o superaglomerado de Virgem, com suas 2.000 galáxias, representa apenas um pequeno braço de Laniakea. O superaglomerado de Virgem era considerado o superaglomerado local, mas agora Laniakea detém esse título. Neste mapa de superaglomerados de galáxias e dos chamados vazios, regiões desertas dentro de uma distância de 1 bilhão de anos-luz ao redor da Via Láctea, Laniakea está colorido em amarelo. Assim, Laniakea não é apenas uma estrutura tão grande que até mesmo os gigantescos vazios do universo fazem fronteira com o superaglomerado local, mas já representa parte daquela estrutura em forma de veias e redes que permeia o universo. Laniakea também contém o superaglomerado Hydra Centaurus, que na estrutura de grande escala do universo é o vizinho mais próximo do superaglomerado de Virgem. Virgem move-se em direção ao superaglomerado Hydra Centaurus. Hydra Centaurus está a cerca de 140 milhões de anos-luz da Via Láctea, ou seja, do grupo local, ou seja, do superaglomerado de Virgem. Nós nos lembramos. Estamos em um planeta em um sistema solar que existe em uma galáxia, a qual está em um grupo local de várias galáxias. O grupo local faz parte do muito maior superaglomerado de Virgem.
Esse superaglomerado contém muitas galáxias, mas ele mesmo faz parte de Laniakea, uma superestrutura que possui mais de 500 milhões de anos-luz de extensão. Mas nem mesmo em Laniakea podemos parar. Vai ainda mais além. Até mesmo o Grande Atrator, descoberto apenas em 1990, é um superaglomerado de galáxias e representa uma das estruturas mais massivas do universo observável. Ele tem uma massa na ordem de 10 quatrilhões de massas solares e está a cerca de 150 a 200 milhões de anos-luz da Terra. A Via Láctea, que está no grupo local, aparentemente se move a incríveis 2 milhões de quilômetros por hora em direção a essa região do universo. O centro gravitacional do Grande Atrator está no aglomerado de galáxias Norma, que é difícil de ser observado, pois visto da Terra está quase totalmente oculto pelo plano da Via Láctea. Apesar de tudo isso, é preciso dizer que a existência do Grande Atrator ainda não está totalmente comprovada, mas foi postulada pela observação do movimento do grupo local e do superaglomerado de Virgem. Como o superaglomerado de galáxias Norma, para o qual Virgem e outros superaglomerados estão se movendo, e outros superaglomerados de galáxias, por si só, não são suficientes para explicar o movimento de Virgem e companhia, suspeita-se que existam outras superestruturas, ocultas pela Via Láctea, exercendo força de atração. Assim, uma equipe de cientistas da Universidade da Austrália Ocidental, liderada por Lister Stavely Smith, anunciou ter registrado nada menos que 883 galáxias ocultas atrás da Via Láctea, na região do Grande Atrator. No entanto, essas galáxias, que estão a cerca de 250 milhões de anos-luz da Terra, ainda não forneceram a explicação esperada para a massa faltante no Grande Atrator, de modo que se suspeita da existência de outras estruturas gigantescas, que permanecem ocultas pelas estrelas, gás e poeira da Via Láctea. O superaglomerado de Virgem, com seus 140 milhões de anos-luz, e Laniakea, com seus 520 milhões de anos-luz de extensão, são eles próprios partes de um chamado filamento do universo observável, que possui uma extensão de quase 1 bilhão de anos-luz. Os filamentos são as maiores estruturas que podem existir neste universo. Em escalas muito grandes, criadas por simulações e observações astronômicas, o universo se assemelha a uma estrutura em forma de colmeia composta por aglomerados de matéria. Chamam-se filamentos as conexões em forma de fio entre aglomerados de galáxias e superaglomerados de galáxias, dos quais Laniakea também é um exemplo. Esses filamentos ficam ao redor dos voids, enormes vazios entre as maiores estruturas do universo. Os voids têm uma extensão de cerca de 320 milhões de anos-luz e exercem um efeito repulsivo sobre os aglomerados de galáxias e superaglomerados vizinhos, o que explica, por um lado, por que o grupo local, apesar de sua velocidade de afastamento do aglomerado de galáxias de Virgem, está se movendo em direção a estruturas como o Grande Atrator. A Via Láctea está, portanto, inserida nas maiores estruturas de Virgem, Laniakea e no filamento local, tanto gravitacionalmente quanto sendo pressionada pelos vazios em direção aos centros de massa gerais dos filamentos. Mas agora vamos à pergunta mais importante deste vídeo, depois de termos falado sobre a vizinhança da Via Láctea, do grupo local, de Virgem e de outras grandes estruturas. Isso foi bem pesado. Agora vamos resumir isso mais uma vez para podermos entender as escalas realmente grandes. A Terra está no sistema solar que fica em um braço lateral da Via Láctea. Nossa galáxia pertence ao grupo local. Esse grupo pertence ao superaglomerado de Virgem, uma coleção de vários aglomerados de galáxias. Esse superaglomerado faz parte da superestrutura Laniakea, que com todas as suas ramificações é atraída em direção ao Grande Atrator. O Grande Atrator faz parte de um filamento do universo que faz fronteira com um vazio. Os filamentos são as conexões de matéria e gravidade entre aglomerados de galáxias e atravessam todo o universo. Bem, isso deu um bom trabalho. Agora resta apenas uma pergunta. Onde exatamente está localizada a Via Láctea dentro do universo observável?
A Via Láctea, assim como toda a matéria observável do universo, faz parte das maiores estruturas do cosmos, os filamentos. Nossa Via Láctea, como parte desses filamentos, deveria então, assim como a posição do sistema solar na galáxia ou a posição da Via Láctea dentro do grupo local, poder ser localizada de alguma forma e em algum lugar no universo, certo? A resposta para essa pergunta é não. A estrutura em grande escala do universo observável é composta por cerca de 100 bilhões de galáxias, que estão organizadas em milhões de aglomerados de galáxias e superaglomerados de galáxias, assim como em filamentos, o que aparentemente dá ao universo uma estrutura semelhante à de uma espuma. O universo observável é chamado assim apenas porque é tudo o que os seres humanos podem observar. Como toda matéria emite sinais na forma de luz, infravermelho, rádio ou outras ondas, esses sinais só podem viajar à velocidade da luz. Concretamente, isso significa que os sinais da matéria mais distante podem percorrer no máximo 13,7 bilhões de anos-luz. Essas são as fronteiras do universo observável. Isso resulta da finitude da velocidade da luz no vácuo, que por sua vez é a maior velocidade de propagação possível de qualquer efeito físico conhecido. Portanto, não se pode dizer quão grande é o universo real não observável que está além do universo observável. Dentro desse universo, o universo observável pode representar uma pequena, mas também uma grande parte. Em qual posição o universo observável está no contexto geral do universo não observável, simplesmente não podemos dizer por falta de dados. No entanto, como se pode presumir a universalidade das leis da natureza, essas regiões não observáveis provavelmente contêm uma estrutura semelhante à do universo observável e, portanto, estão cheias de galáxias, aglomerados de galáxias e superaglomerados de galáxias, que por sua vez estão inseridos nos filamentos e assim formam a estrutura em favo de mel do universo. Como os seres humanos, só para colocar tudo isso em perspectiva novamente, observam em todas as direções do céu e de cada lado e de cada direção, a luz pode ter viajado no máximo 13,7 bilhões de anos-luz, nossas observações indicam que a Via Láctea está no centro do universo observável. Com a tecnologia atual, é simplesmente impossível criar um mapa do universo inteiro que mostre uma posição geométrica e definida da Via Láctea no universo. Podemos representar a Via Láctea em relação a outras galáxias, grupos, aglomerados e superaglomerados, pois temos medições que comprovam isso. Portanto, encontrar uma posição da Via Láctea só é possível de forma relativa, já que a observação de todo o cosmos escapa em grande parte ao nosso modelo geométrico tridimensional do mundo. Só quando pudéssemos observar tudo, inclusive aquelas estruturas que provavelmente estão além do universo observável, teríamos uma compreensão mais precisa da posição da nossa galáxia. Infelizmente, isso não é possível no momento, e temos que nos contentar em localizar a Via Láctea em relação às estruturas do universo observável, que têm o mesmo tamanho ou são maiores. Para nós, como civilização, esse conhecimento não vai mudar nada por enquanto. As pessoas vão continuar com suas vidas organizadas, com seus afazeres e seu tempo livre, e provavelmente quase não vão pensar sobre onde estamos localizados ou o que as estruturas do universo representam. Os seres humanos, que são compostos por 2/3 de água, o elemento da vida, surgiram de uma sopa primordial celular e, como produto de uma evolução que durou bilhões de anos, são uma parte inabalável do cosmos. Dentro de nós está a mesma matéria que, no interior da Terra, gera o calor sob nossos pés, que, acima de nossas cabeças, faz com que milhões de toneladas de hidrogênio se fundam em hélio todos os dias e aqueçam a Terra, que, assim como os planetas e o Sol, se formou a partir de uma ou mais explosões estelares. Os seres humanos, formados a partir da matéria existente desde o Big Bang, são simultaneamente tão grandiosos, importantes e insignificantes. Os planetas, estrelas, sistemas estelares e galáxias, grupos de galáxias e superaglomerados de galáxias e, por fim, os filamentos dos quais o nosso cosmos observável e provavelmente também o não observável são formados. A Via Láctea, como galáxia natal da civilização humana, é, portanto, o ponto de partida daquela viagem que fizemos nesta entrada.
Ela é o ponto de partida e, comprovada por observação, de certa forma também o centro do universo observável. Interessante aqui é que provavelmente toda civilização, desde que tire conclusões semelhantes sobre o seu universo observável, deverá chegar às mesmas conclusões. Cientificamente, podemos então afirmar que somos o centro do universo observável. No final das contas, porém, ainda é uma questão de perspectiva e da posição do observador no cosmos, onde o centro do observável é determinado. Se vocês gostaram deste vídeo, deixem um comentário na seção de comentários, talvez até um like. E se quiserem ver mais vídeos desse tipo, inscrevam-se no meu canal.